Primeiramente, bom dia. O nosso grupo ficou aí responsável por falar um pouco sobre a classe das aves. Os componentes desse grupo é Yasmin, Juninho Glaucia, eu, Maria Amanda, Rian e Samira. Pode passar. Bom, introduzindo aí um pouco sobre essa classe, as aves elas representam aí os organismos vertebrados que são encontrados em praticamente todas as regiões do planeta. Constitui aí a classe dos animais, normalmente lembrada pelo voo e pelo canto, que está presente em alguns de seus representantes. Encontradas também em praticamente todo o globo, elas são descritas atualmente como aproximadamente 10 mil espécies já conhecidas. O tamanho das aves, elas podem variar de 6 centímetros, como é observado em algumas espécies de beija-flor, até 2 metros de altura, que é o caso dos avestruzes. Pode passar. Registros fósseis indicam aí que as aves evoluíram dos dinossauros terápodes durante o período Jurássico. Isso ocorreu por volta de 150 a 2 milhões de anos atrás. E a primeira ave conhecida é a Archaeopteryx, que está aí presente nessa imagem, onde foi um dos primeiros fósseis a ser catalogado. Pronto, pode passar. Classificando aí a nível taxonômico, as aves elas pertencem ao filo Chordata, subfilo Vertebrata, a classe aves, como a gente sabe, subclasse. A gente vai ter aí duas subclasses. Uma que é das aves já extintas, que é Archaeonids, que pertence aí ao Archaeopteryx. Também a subclasse das aves modernas, que é a conhecida hoje, que é a Neornids. A Neornids ela é dividida em duas superordens, que é a Paleonate, que são as aves com paliativos primitivos, que são aí as ratitas e os tinamos, e também temos aí a Neonate, que são as aves modernas com palato flexível. Pode passar. Caracterizando aí um pouco a nível das espécies mesmo, as aves eles são animais aí vertebrados que têm a presença de uma coluna vertebral segmentada, são bípedes, ou seja, eles se movimentam na posição vertical, usando as extremidades inferiores para sentar no solo. São ovíparos, ou seja, o embrião se desenvolve dentro do ovo, em ambiente externo e em ligação com a mãe. São homeotérmicos, que a temperatura corporal é mantida constante, mesmo com a variação de temperatura do ambiente. Eles também possuem aí um corpo coberto por penas, que é uma das suas principais características. São geralmente fusiformes e o corpo é dividido em 4 partes: cabeça, pescoço, tronco e cauda. Possuem asas, a grande parte das aves usam as asas para voar, mas só algumas não têm essa capacidade de voar. Possui também ossos pneumáticos, que tem aí a presença de ar na parte interna, e são ocos. Essas aves elas não possuem a capacidade de urinar, no caso essa classe, pois elas não possuem bexiga para armazenar a urina. Quando consomem líquidos, principalmente água, né? Estas vão para o intestino, que é o local de absorção, e as impurezas se transformam aí em urato, que saem junto com as fezes dos animais. Pode passar. Então, classificando a nível de espécie, a gente vai ter aí 3 classificações. Alguns estudiosos, eles consideram apenas 2, que é as ratitas e as caninatas. Mas outros consideram os tinamídeos. Então, a gente decidiu falar um pouco sobre os 3. Os tinamídeos aí, eles representam a mais antiga linhagem de aves, com muitas espécies já extintas. Possuem também hábito solitário, embora possa encontrar alguns grupos constituídos por elementos da mesma família. Passam a maior parte do tempo no chão, à procura de alimento, e voam aí apenas para fugir dos predadores naturais. O representante mais conhecido desse grupo é a codorna, que ela aí explorada comercialmente, tanto os ovos quanto o próprio animal para o uso da carne. Outros representantes também aí a gente vai ter o iambu, o jaó e o macuco.
Pode passar. Então, as ratitas, a classe das ratitas, são aves que não possuem o externo em forma de quilha, onde são achatados, são geralmente pesados, ou seja, têm um peso mais elevado que as demais, e possuem asas pequenas e atrofiadas. Esse peso está presente em algumas, não em todas, mas a maioria existe peso elevado. São usadas também no direcionamento enquanto correm, no caso as asas, porque elas não usam para voo, nesse caso, e isso determina a incapacidade de voo nestes animais. São excelentes corredoras, já que geralmente possuem pernas longas e mudanças morfológicas em seus pés, que melhoram o contato com o solo. Um exemplo dessas aves, como a gente pode ver na imagem, é o avestruz, a ema e o kiwi. Pode passar. Bom, dando continuidade agora nas classificações, eu vou falar um pouco sobre as carinatas, que são aves que apresentam uma quilha no peito, chamada de carena, e elas possuem músculos peitorais que são responsáveis pelo batimento das asas, e como a nossa amiga Amanda citou, algumas delas podem voar e outras fazem apenas voos curtos, como é o caso da galinha. E também tem outras aves que sofreram modificações em suas asas, que tornaram aptas apenas para a natação, como é o caso dos pinguins. As carinatas, elas são subclassificadas em algumas ordens principais, como eu vou citar agora. No caso, tem os ciconiformes, que o exemplo delas são garça e cegonha. Temos os anseriformes, que são aves com pés que possuem palmouras, como no caso do pato, do ganso e cisne. Temos também os psittaciformes, que são aves trepadoras, como o papagaio, arara, tucano. Tem também os passeriformes, que o exemplo são o canário, pardal e o sabiá. Os galiformes são o galo, peru e pavão. Columbiformes, alguns exemplos o pombo e a rolinha. Falconiformes são aves de rapina, como o urubu, águia e gavião. E tem também os estrigiformes, que um exemplo que pode ser citado é a coruja. Aí aqui a gente tem uma imagem com alguns exemplos de aves carinatas. Bem, falando sobre um pouquinho da importância do voo das aves, ela é importante, pois ela ajuda no processo de alimentação, reprodução e sobrevivência. Na alimentação, o voo ajuda para alimentar-se de frutas e grãos que estão localizados em árvores e lugares altos. Também é usado para localizar a fonte de alimento a partir do ar, por exemplo, as aves de rapina, quando procuram sua presa no solo. Na reprodução, o voo ajuda a encontrar uma parceira com mais facilidade e também, como o exemplo das araras que fazem ninhos em lugares de difícil acesso. Para a sobrevivência, o voo ele ajuda, pois ele pode detectar algum perigo, aí as aves voam. Também o voo é importante, pois ele permite o deslocamento em grandes distâncias. Por exemplo, quando as aves migram de uma região para outra mais favorável. Pode passar, Yasmin. Falando um pouco sobre a importância do voo. A importância do voo, ela é totalmente dependente de uma série de adaptações que permitem a conquista desse ambiente aéreo. Por exemplo, o sistema respiratório ele possui um fluxo de ar contínuo, que ajuda a troca de oxigênio no ar e permitem as aves voar em grandes altitudes. Os órgãos dessas aves, eles são de massa corporal reduzida, com exceção do coração, pois ele precisa de grande fluxo de oxigênio, grande fluxo de sangue e uma grande demanda de oxigênio. Falando um pouco sobre a penagem também, elas têm duas estruturas protagonistas, que são a regimes e a rectrizes. As regimes primárias, elas são inseridas nos órgãos da mão, nos ossos, desculpa. Ela é responsável por parte
da propulsão quando a ave bate suas asas. E as regimes secundárias, elas são inseridas no antebraço e fornecem a força de ascensão. Com mudanças da forma e de áreas das asas, a ave ela consegue controlar a sua velocidade e a força, e permite a realização de manobras, mudança de direção, e decolagem e pouso. As aves que levantam voo rapidamente, ela tem asas largas e arredondadas, já aquelas que voam com velocidade alta, elas possuem asas longas e curvas com extremidades pontiagudas. Exemplos de aves que voam em alta velocidade são as aves de rapinas. Bom, falando agora um pouco sobre a respiração das aves, o aparelho respiratório ele é composto por boca, orifícios nasais, faringe, traqueia, pulmões, que são responsáveis pela troca de oxigênio do ar por dióxido de carbono, e é composto também por sacos aéreos. E algumas das funções desses sacos aéreos são auxiliar na respiração, tornar as aves mais leves para o voo, permite que o corpo da ave fique em equilíbrio durante o voo e ajudar a manter a temperatura corporal do animal. A parte superior do sistema respiratório, ela é especializada em filtrar, aquecer e umidificar o gás inalado. Esse gás ele pode passar tanto pelas narinas quanto pela boca. O sistema circulatório, ele apresenta um coração com 4 câmaras, que no caso são 2 átrios e 2 ventrículos, e a circulação ela é caracterizada como dupla e completa. Dupla por quê? Porque o sangue passa 2 vezes pelo coração, e completa porque o sangue venoso, que é rico em gás carbônico, não se mistura com o sangue arterial, que é rico em oxigênio. E por possuir esse tipo de circulação, as aves elas apresentam uma maior disponibilidade de oxigênio e de energia para conseguir manter a temperatura do corpo constante. Regulação térmica. As aves são animais homeotérmicos, ou seja, seu sangue é quente. Isso significa que elas conseguem manter a temperatura interna constante. Esse processo de manutenção do equilíbrio corporal só é eficiente quando a temperatura do ambiente está próxima das condições de conforto para as aves. Além disso, elas não possuem glândulas sudoríparas, que são responsáveis pela eliminação do suor e, consequentemente, a termorregulação. A temperatura de uma ave normalmente é alta quando comparada a outros animais, como nós humanos, e varia entre 39 graus e 42 graus, dependendo da espécie. A regulação térmica é essencial para atividades metabólicas e enzimáticas, além de regular o ciclo circadiano, que é do sono e de vigília. As aves, elas possuem um centro termorregulador, localizado no sistema nervoso central, que é responsável pelo controle dos mecanismos fisiológicos e reações comportamentais que controlam e mantêm a temperatura corporal. Em casos de hipertermia, que é o aumento da temperatura corporal interna, os mecanismos usados podem ser o aumento da frequência respiratória, fazendo o animal trocar o ar interno com o ar ambiente. Dessa forma, o ar que está nos sacos aéreos absorve o calor do corpo e eliminam através da expiração. Nesse caso, as aves ficam com o aberto, como essa galinha aí da imagem. Também temos o acondicionamento das penas bem próximas ao corpo para diminuir a camada isolante de ar, deixando a ave fresca. Dessa maneira, uma maior quantidade de sangue será enviada para a pele e a respiração da ave se torna mais acelerada. E também a dilatação, que aumentará a troca de calor entre o sangue e o ambiente. No caso de hipotermia, que é a diminuição da temperatura corporal interna, é usado outros artifícios, que são o aumento da atividade muscular através do tremor, a constrição, que diminui a supertroca de calor entre o sangue e o ambiente,
A ereção das penas, que faz com que as penas criem uma camada de ar entre elas mesmas e a pele, já que o ar é um ótimo isolante térmico. Nesse caso, observamos uma postura comum das aves, que é no caso da hipotermia, que são as aves encorujadas, nessa imagem dos passarinhos. Nesse mesmo momento, elas também há uma maior oxidação dos alimentos para produzir calor e, consequentemente, gastam mais energia. Em aves doentes, possuem maior dificuldade para manter a temperatura, já que elas precisam dividir energia que seria utilizada para combater a afecção. Por esse motivo, as aves doentes devem ser mantidas aquecidas em fonte de calor externa, como lâmpadas aquecedoras e aquecedores de resistência. Bem, sobre a importância ambiental, as aves elas são essenciais para o equilíbrio ambiental no planeta. E em algumas funções que elas têm, nós temos o controle populacional de animais considerados pragas, como os ratos, que possuem a capacidade de transmitir doenças para os humanos, as cobras, os carrapatos e entre outros animais que também são considerados pragas. E tem outros que possuem a habilidade de auxiliar na coleta de lixo e animais mortos, que é o exemplo do urubu, que tem várias espécies do mesmo, e eles são responsáveis por eliminar 95% das carcaças de animais mortos. Muitas vezes nós vemos eles com uma visão negativa, né, como carniceiros, e outros nomes, como algo ruim, e, na verdade, eles têm uma grande importância para o meio ambiente. Além dos animais que também são considerados polinizadores, como os beija-flores, que auxiliam na reprodução de plantas através do consumo do néctar, e com isso eles conseguem transportar o pólen no seu bico, fazendo a reprodução, né? Auxiliando nessa reprodução das plantas. Também incluímos na importância ambiental os tucanos, como representantes de animais que disseminam sementes, pois eles consomem frutos que têm sementes maiores e acabam transportando e fazendo a manutenção nas florestas e nos ambientes. Usando o tucano como exemplo, mas existem outros. E sobre a importância agropecuária, não é novidade que as aves elas possuem esse destaque, né? Porque elas auxiliam principalmente na alimentação humana ao redor do mundo. E a avicultura ela é caracterizada pela criação de aves para a produção do alimento, seja as aves que são para aves de corte, que são para o consumo de carne, ou as aves de postura, que é para a produção do ovo. Nós citamos aqui o frango como o principal, porque ele é o mais consumido, mas existem outros que também são, como o peru, os patos, os gansos e entre outros. As aves elas possuem importância socioeconômica justamente por gerar emprego e renda, seja para o grande produtor ou até mesmo para os pequenos produtores, que dependem da avicultura para a sobrevivência, que ela leva a qualidade, né, de vida, uma melhor qualidade de vida para a população. E existe também outra importância agropecuária, que é o adubo, porque as fezes das galinhas e outras aves, elas possuem maior concentração, até mesmo comparado ao adubo bovino. E isso é de grande... agrega muito ao setor agropecuário. Nós temos aí na imagem o ovo de codorna, que ele também é muito consumido, e como já foi citado anteriormente, a codorna também é consumida a sua carne. As nossas referências, e obrigada pela atenção.